aqui vamos passar. Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Hoje a nossa estreia a uma nova hora, às 10 da noite, a pedido de algumas famílias, porque estávamos a interromper a hora do jantar a várias pessoas que estavam a assistir e assim ficamos com mais tempo para podermos jantar primeiro e estarmos mais à vontade no final. Digam-me se me estão a ouvir bem, se estão a ver bem a imagem, se há alguma interrupção ou falha, coloquem aí nos comentários. Boa noite, Carla. Boa noite, Afonso. Hoje temos aqui um tema que é bastante sério, não é? E vamos só dar um bocado de tempo para que todas as pessoas possam também entrar, aderir a esta nossa live. Ok, o som está bom. Boa noite, Afonso. Boa noite, Rui. Boa noite, Gabriela. Já cá temos também a Gabriela. Estamos também aqui a esperar um pouco que a maior parte das pessoas possam se juntar à conversa. Deixem-me só desligar aqui este micro, que é melhor ficar só com o que já temos. E agora, eu para fazer aqui uma ligação em simultâneo com a Gabriela, eu tenho que clicar aqui em convidar. Exatamente. Já estamos aqui a convidar a Gabriela para entrar. Olá, Karina, também, bem-vinda. Olá, Gabriela. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bem-vinda ao nosso Livremente esta noite, neste programa que hoje estamos aqui a fazer uma estreia às 10 da noite. Nós geralmente fazíamos sempre isto às 9, só que chegamos à conclusão que às 9 horas da noite estávamos a interromper o jantar à malta toda. Não é? Então, uma hipótese seria, nós estamos a fazer o programa a comermos, tipo, trazíamos aqui uma refeição, seria uma forma interessante de fazer isto. Ou então passávamos isto para uma hora mais tarde, e que foi isso que nós fizemos, tivemos a ouvir um bocadinho aquilo que as pessoas iam dizer. E assim já estamos todos com o nosso estômago reforçado, já menos esfomeados, aquela necessidade básica para ficarmos mais satisfeitos. E se calhar agora, com mais calma, já podemos todos ouvir melhor, conversar melhor, sem ter grande pressão da hora, porque senão a fome aperta e depois teríamos que acabar rápido para irmos comer, não é? É como estamos na escola, naquela altura das escolas que nós estávamos a ouvir a aula, mas estamos com vontade de ir para o lanche ou para ir à casa de banho, nós queríamos era que o professor se calasse para irmos embora, não é? Exato. Assim é tranquilo. É mais tranquilo. Gabriel, enquanto as pessoas vão entrando, eu tenho aqui tive aqui a ver um bocadinho este seu percurso e esta sua história de vida, que é uma história inspiradora portanto, um dos objetivos deste canal e deste programa do Livremente é, acima de tudo, nós conseguimos ajudar as pessoas a serem mais responsáveis por aquilo que lhes acontece na vida, a queixarem-se menos e a fazerem mais, ou seja, a assumirem mais o poder que têm de cuidar da sua vida com aquilo que acontece, do que propriamente sermos umas vítimas das circunstâncias e estarmos todos muito naquela ideia de destino, de que é a vida, não é? É a vida, Gabriela, olha, é assim, vamos indo e vamos vendo, não é? E quando nós conseguimos, de facto, pegar em nós com essa postura, parece que a vida ganha outra cor. E esta sua história, quando aparecem assim uns socos no estômago, como levou, isto mostra que a atitude que nós temos, quer da maneira de interpretarmos o mundo, quer, de certeza, também com as pessoas que teve à sua volta, com as escolhas que teve em termos de aumentar a frequência de uns contactos e de atividades e reduzir alguns contactos e outras atividades,
se calhar isso é que é a mestria que é preciso ter para lidar com os problemas. E, portanto, estando agora com 30 anos, com 5 anos depois de ter sido um diagnóstico de cancro, na altura, em 2016, com o lipoma de Burkitt. Não é? É Burkitt ou é Burkitt ou é Burkitt? Não é? Se fosse, nós temos 10% somente da nossa audiência que são brasileiros e, portanto, isto seria, né, um linfoma de Burkitt, né? É aí, Burkitt. De qualquer forma, como é que foi esta experiência na altura? Portanto, estava na sua vida, no seu dia-a-dia, imagina ter acabado de estudar, a querer começar a sua vida profissional, as coisas a começarem a se ingrar e de repente acontece isto. Antes de mais, boa noite. É um privilégio estar aqui. Obrigada pelo convite. E sim, vamos viajar por entre a minha história. Eu já tinha terminado o curso, eu estava a trabalhar nesse momento e de repente uma notícia destas abana-nos e mexe com o certo. Eu acho que é assim, nós na nossa vida temos coisas como garantias. Eu sei que às vezes dizemos, não temos, mas a verdade é que nós temos. Nós gostamos de garantias, de certezas. Naquele momento, certezas é coisa que não há. Não há nenhuma certeza. Há uma, a vida ou a morte, digamos assim. Há 50-50 naquele momento. Sim, a primeira reação, no meu caso... Isso é um bocadinho, isso é um bocadinho, se calhar vamos interagindo, que acho que também isso é importante. Não é? O que a Gabriela está a dizer é que nós, de facto, na vida vamos levando as coisas numa sensação de que nós controlamos a realidade, nós controlamos o mundo, não é? Portanto, parece que tudo está ao nosso alcance até certo ponto, principalmente quando somos mais novos. Sim, e a imortalidade, e achamos que somos imortais, ninguém morre aos 25 anos, não é? Nós também temos essa crença. Também temos essa crença. Só esses pais chatos e velhotes que muitas vezes têm a mania de nos dar lições de vida e quererem dar algumas orientações e depois vêm esses velhos do Restelo querer mostrar que a vida não é de imortais e uma vida cor-de-rosa, a vida é dura. E se calhar é uma combinação disso que é preciso perceber que estas experiências, quando surgem, dão assim não é lufada de ar fresco, é uma pancada de ar fresco. Sim, sim. Eu acho que, claro que depois uma pessoa vai assimilando. Primeiro ao choque da notícia, e eu tive, o mundo desabou naquele momento completamente. 25 anos, a minha fase adulta estava a começar, eu costumo dizer muito isto, eu estava a sair da adolescência, anos de faculdade, e estava a criar a minha personalidade enquanto adulta. E para começar, começo logo com desafio. Hoje eu consigo ter essa noção de desafio, mas claro que na altura demorou muito a eu ver, se calhar, as coisas de uma forma tão simples, que é um bocadinho a forma como eu vejo e como eu vivi este processo todo. Claro que a primeira vez é o choque. Depois é a assimilação das palavras. Eu acho que quando nós somos pequenos, nós vamos juntando as palavras até conseguirmos pronunciá-las. No cancro acontece muito isto. Nós sabemos todos pronunciar cancro, mas nós não sabemos verdadeiramente a junção da palavra, porque todos nós, queiramos, quer não, associamos cancro a algo mau, mesmo péssimo. É o pior que pode acontecer à pessoa. Neste momento temos o Covid quase a contrabalançar. Mas pronto, mas nós sabemos que uma pessoa que tem um cancro é muitas vezes na gíria uma sentença de algo mau para a pessoa, muito mau, completamente assustador. E a primeira vez que se ouve, não se tem. Eu não tive. Há pessoas que eu sei que tiveram esse discernimento de assimilar, dizer vamos lá, vamos... Não, eu não tive de todo, durante alguns momentos, eu não tive essa capacidade de assimilar, a regressar as mangas, e vamos à luta. Não tive nada, só chorava e perguntava quanto tempo eu tenho de vida. Eu passei umas semanas assim, a achar que ia verdadeiramente morrer. Depois, a segunda parte da história, que é assim, uma pessoa sabe que durante muito tempo vai ter... Aquilo é a nossa vida, passa a ser uma rotina na nossa vida. Mas quando se tem 25 anos e se ouve, e não só aos 25, qualquer um de nós, quando ouve a palavra cancro, é uma palavra que tem assim uma conotação emocional pesada, não é? Sim. E portanto, se fosse tumor, se fosse uma neoplasia,
aliás, muitas vezes há esse cuidado, não é? Que muitas vezes as pessoas acabam por mudar as palavras pelo peso que as palavras têm na construção do significado mental que depois nós damos ao problema. No meu caso, ainda há uma curiosidade. O médico disse-me logo, linfoma de Burkitt. É assim, eu não sabia o que era um linfoma de Burkitt, mas automaticamente o meu cérebro associou com este nome tão pomposo, tem que ser algo assim que lhe dê o peso ao nome. Sim, no meu caso não me foi dito, Gabriel, tens um cancro. Não, Gabriel, tens um linfoma. Eu não sabia muito bem o que era um linfoma e acho que se calhar muita gente também não sabe, mas é óbvio que se liga automaticamente ao cancro. E foi, no meu caso, foi mais assim, acho que é a pronúncia da palavra, porque uma pessoa quase enche o peito para dizer Burkitt, não é? Então acho que no meu caso foi mais o eco da palavra que abanou-me aqui toda, na altura. Do tipo, a primeira parte é familiar, não é? Mas a segunda parte é assim uma coisa estranha, porque Burkitt... Sim. Mesmo a primeira parte. Eu não tenho casos na família de cancro. Tenho muito poucos. Mesmo... Tenho alguns, mas muito distantes de mim. Não fazem parte do meu núcleo. A pessoa, quando descobre estas doenças, depois estuda a avó, a bisavó, a trisavó... Pronto, para perceber quem é que já teve cancro na família. No meu caso, eu nunca tinha tido ninguém ao pé de mim. Ou seja, eu estava um bocadinho distante, talvez, desta realidade e do que me esperava. E, no fundo, eu acho que há momentos na vida, desculpe o termo, que nós temos que ser burros. Ou seja, não temos que perceber tudo. A santa ignorância, não é? Aquela santa ignorância que é preciso ter. Fantástico, fantástico. Há alturas que isso é uma mais-valia na nossa vida. Eu acho que muito foi assim. O facto de, na altura, eu saber que era grave e eu senti logo, grave, morte, foi isto. Não havia cá na minha cabeça a construção de vida. Mas o facto de eu estar tão mal informada sobre os tratamentos, sobre as consequências... A única consequência que eu sabia é que eu ia perder o cabelo. Era a única. Agora, do resto... Eu não sabia. Eu ia partir à descoberta completamente. Essa parte é importante porque há muitas pessoas que passam por uma experiência de cancro. Então, eu estou numa área clínica, portanto eu acabo por ver muitas vidas de muita gente e consigo ver estes cofrezinhos secretos que toda a gente vai tendo, não é? E uma coisa é a nossa imagem social, a nossa resposta para os outros, outra coisa é o que nós de facto estamos a sentir e a ver o mundo por dentro, não é? De dentro para fora. E realmente há uma diferença muito significativa entre, por exemplo, nós sermos leigos na matéria, não é? E essa é a tal santa ignorância que de facto é um privilégio em muitas situações, do que, por exemplo, quando estamos a falar, por exemplo, de estudantes de medicina ou quando estamos a falar de médicos, que infelizmente levam logo, porque têm a noção do manual todo, que vão logo àquele extremo de se posicionarem logo no risco máximo. Exatamente. Ou aquelas e esse é o pessoas nosso problema também, não é? Porque se nós começamos a saber ou a pensar logo no pior, isso agrava muitas vezes a própria evolução do problema. Sim, claro que nós temos que olhar para o problema e pensar, ok, isto é grave, mas tem cura. Porque eu acho que o grande problema à volta do cancro é as pessoas não falarem da cura. Falam assim. O estigma, não é? Exato. Eu acho que um dos maiores problemas do cancro é mesmo esse. Claro que o facto de nós também não entrarmos no Google é das coisas maravilhosas. Eu não entrei, não tive qualquer curiosidade em saber o que era, quais as consequências. Eu tinha uma médica e chegava-me. Ela fazia a triagem da informação para mim, o que era importante. Eu até sou da área da comunicação e do marketing, não tinha que saber todos os termos técnicos ou tirar um mestrado Então, havia uma triagem de informação que foi muito importante para o meu equilíbrio mental. Eu sabia o que era preciso para eu me curar. Do resto, consequências, de que tipo de substância eu ia levar no meu organismo, isso nada me interessava, porque eu não tinha. Eu tinha que confiar. Eu acho que quando nós entramos num processo destes, nós temos que confiar em quem vai cuidar de nós, porque temos que saber que todos os profissionais vão dar 100, 200% deles. Porque nenhum profissional quer que o seu cliente morra, ou o seu doente morra, ou não melhore. E temos que pensar que eles vão estar do nosso lado, não vão estar contra nós. Eu acho que às vezes nós temos muito essa ideia de que
deu uma notícia má, automaticamente é meu adversário. Não, ele vai estar ao meu lado a lutar, porque... Aliás, isso é um aspecto muito importante que está a dizer, Gabriela, que é aquela ideia de que a comunicação basicamente é tudo, não é? Porque nós funcionamos e construímos o mundo por comunicação, por palavras e por significados de histórias, e isso é o que faz depois a maneira de nós interpretarmos o mundo. As palavras e a comunicação têm que conseguir separar o problema das pessoas. E isso é preciso arte e engenho, porque não só quem ouve, que é o receptor da informação, não é? Porque nós temos que saber ouvir a informação, como também quem está do outro lado a emitir a informação tem que a dar de uma forma em que separa o problema da pessoa, não é? Exato, exato. Eu acho que acima de tudo nós não podemos prometer nada. Eu costumo dizer, a minha médica não me prometeu nem a cura nem a morte. Isso, vamos lá, que para a frente é que é o caminho. E eu acho que é muito... Um processo, provavelmente, porque o processo é o mais importante. Exato, exato. Mas eu acho que quando nós entramos num processo destes, queremos saber quais são as percentagens de eu ficar curada. Eu nessas partes, nunca quis perceber, e neste caso as percentagens até estavam a meu favor. Soube mais tarde, quando eu achava que já era o momento, porque eu acho que nós temos que respeitar os nossos próprios momentos. Às vezes as pessoas dizem, mas, Gabriela, como é que alguém que sente o mundo a desabar a seguir levanta-se? É normal, eu não podia, e estamos a falar com um psicólogo, eu tinha dois caminhos. Ou eu aceitava e caminhava saudavelmente por isto, ou eu iria entrar num campo em que poderia ter uma depressão, a negação poderia me levar a estados que ainda fariam pior ao meu corpo. Eu tinha essa consciência. Ou seja, é preciso ouvir o seu timing, não é? Cada pessoa tem que ouvir o seu timing. Sim. Porque o problema é que nessas comunicações que vai tendo com as pessoas à volta, e principalmente quando há problemas e as pessoas com aquela vontade de ajudar ou com aquela preocupação que muitas vezes querem fazer mais do que podem, acabam por até causar mais preocupação ou mais dano, precisamente porque acabam por entrar em territórios que não estão ao alcance deles resolver. E, portanto, se eu começo a querer ajudar quando alguém não está preparado para ajudar, ou se eu estou a dar conselhos a alguém cujas consequências desses meus conselhos não sou eu que as tenho, então eu tenho que ter muita prudência na forma como eu digo, se for alguém consciente disso, mas, acima de tudo, a pessoa que está a ouvir, que isso é o que traz a responsabilidade de cada um, e é isso que acho que é a mensagem mais importante que uma experiência desta transmite, é a importância de saber ouvir e filtrar a informação. Não é? Sim, completamente. Porque quem dá opinião para além do corpo clínico são pessoas que tiveram um primo, um tio, um avô, quem for, na família, e se houvesse um manual para doente oncológico, eu acho que era um dos maiores sucessos neste mundo. Só que não há, porque cada doente é um doente. Exatamente. E, por exemplo, no meu caso, as pessoas próximas a mim que tinham familiares que tiveram, diziam-me assim, Gabriela, tu vais estar sempre fraca, vais vomitar. Até me davam, diziam-me assim, Gabriela, devias comer tal alimento porque isso vai te ajudar imenso. Mas era uma sabedoria da experiência de alguém. A minha experiência não era a mesma. Eu, quando conto a minha história, eu digo, eu passei por isto, mas não quer dizer que as outras pessoas vão passar por uma história igual, vão ter reações iguais. O meu corpo teve essas reações. E eu partilho o que me aconteceu a mim. Agora não vou chegar ao pé de alguém, pois, prepara-te, 8 passos para superar o cancro. Tal. Aliás, isso até está a correr aquele risco que é as pessoas começarem a piorar e a fragilizar a sua saúde porque começam a medir o seu estado comparando com vidas que não são as delas. Completamente. E não podemos, porque cada cancro é um cancro, cada tratamento é um tratamento. Por exemplo, eu perdi o cabelo no meu primeiro tratamento. Há pessoas que só perdem no terceiro ou no quarto. Lá está. É muito diferente. Nós não podemos ver o espelho do outro, nós temos que ver o nosso próprio espelho, porque nem todos os conselhos dos outros são assim tão bons. E é tudo baseado na experiência de alguém. Eu acho que pode irritar muitas vezes, porque até podemos ter aquele tipo de pessoa que, na melhor das intenções, a empatia vira simpatia, que são coisas diferentes, e começam a dizer, vais ver que isso passa, Gabriela, vais ver, pronto, deixa lá, isso vai melhorar, e começam quase a desvalorizar, não é? Isso traz aquele sentimento também de alguma
raiva ou incompreensão interna. É assim, eu desvalorização não tinha. Era aquelas pessoas que me ligavam e ninguém sabia o que é que havia de dizer. Até que tinha que ser eu perguntar à pessoa: estás bem? Está tudo bem? Havia. A sério, parece quase quando uma pessoa vai a um funeral. Aquele momento em que nós temos que dar os sentimentos e não sabemos muito bem. Então recorremos Exato. a frases feitas. E acontecia-me isto. As pessoas ligavam-me e havia ali um minuto de silêncio. Pronto, e eu às vezes tinha que dizer: olá, tudo bem? Então, está tudo bem? Muito isso. Claro que quando nós falamos dos outros, e às vezes para compreendermos um bocadinho que as pessoas dizem com boa intenção, eu tenho uma situação que eu conto muitas vezes, só para nós percebermos às vezes que as pessoas não dizem as coisas por mal. Eu ia frequentemente a um restaurante ao pé do hospital. E a senhora um dia vê-me e diz assim: Gabi, estou tão feliz, já não tenho cara de morta. E isto, se nós analisarmos friamente, estranho, mas a senhora estava-me a dar um elogio à maneira dela. Só que é um elogio que se calhar... É mórbido, momento... Exato. Eu não tenho cara de morta. Eu até, por acaso, sou uma pessoa que sempre tive uma boa relação com o espelho e eu pensava assim: se calhar o teu espelho não está a transmitir uma boa mensagem. Lá está. E aquilo... Não, é engraçado realmente nós podermos ver alguém a respirar e a falar connosco a dizer que tem cara de morta, não é? Porque realmente é como se, quer dizer, olha, eu cruzei-me ali atrás com 4 ou 5 mortos e portanto estás com uma cara parecida, não é? Sim, lá está. As pessoas não têm muito... Mas é o melhor que elas podem comunicar, claro. Eu não condeno, eu costumo dizer, as pessoas fizeram o que de melhor elas sabiam. Por exemplo, eu tive um cancro. Eu, se tivesse alguém próximo de mim com cancro, eu podia não ser o maior apoio deles. Por exemplo, eu nunca consegui fazer voluntariado, né, num IPO, num hospital, porque eu não sinto que tenho... Não me sinto preparada para esse passo. Porque uma coisa é falar da minha história, apoiar doentes. Agora, estar ali ao pé delas, isso é uma coisa... Estás a tocar num aspecto, Gabriel, que é mesmo muito importante para muita gente. Todas as pessoas que eu acompanhei em processos de cancro nestes últimos 20 anos, e já foram bastantes, que eu passei a estar na barreira das 23 mil consultas individuais com a minha freguesia. Portanto, vi muita gente. E vejo que muitas pessoas, quando estão em situações vulneráveis, primeiro, comparam-se bastante. Portanto, o que os outros dizem, ou o que os outros fazem, ou o que os outros passaram, eu tenho que conseguir ou fazer igual, porque se eu não fizer igual é porque eu já estou pior. Exato. É? E depois tem essa ideia de que, porque eu passei por isto, parece que há um sentimento de obrigação social de ter que ir agora ser alguém que vai fazer uma missão de ir ajudar outras pessoas nas mesmas situações. E percebemos que isso fragiliza imenso e piora até a saúde mental, aumentando também o próprio risco de voltar a vulnerabilizar mais tarde o sistema imunitário. Completamente. O meu projeto começou sem nenhum... Começou como o meu melhor amigo, aquele que eu podia escrever e ninguém me ia dizer: ai, Gabi, estás muito em baixo. Em vez de eu ligar a uma amiga minha e a seguir a ver o julgamento ou aquela preocupação, depois já era um boato, já ia dizer: ai, a Gabi está outra vez muito mal, de choro. Eu tinha um espaço onde eu podia escrever, sem julgamentos. Eu podia escrever o que me passasse pela cabeça. Era um companheiro. Em vez de ter um diário, que eu tinha quando era pequena, eu tinha um sítio onde eu podia escrever. Isto nunca se tornou uma obrigação para mim. Eu assumi há bocado, eu não faço voluntariado porque não me sinto preparada para tal. Mas eu sei, o meu projeto nunca foi... E não é nenhum ato de egoísmo. E é isso que as pessoas têm que perceber. Não é nenhum ato de egoísmo estarem a proteger-se para manterem a sua saúde e a física e mental. Exatamente. Eu posso dar-lhe um exemplo que mexeu comigo. A Páscoa mexe muito comigo, porque o meu linfoma surgiu na Páscoa e eu, na altura, até o apelidei de ovo. Tanto que isto foram anos a desconstruir a imagem do ovo, porque eu até nem comia chocolates de ovos. A parte boa da Páscoa que é a ressurreição, tudo recupera na Páscoa. Exatamente. E eu lembro-me que foi para aí, o meu blog começou a chegar a alguns doentes a oncológicos, foi para aí no segundo ou terceiro ano da Páscoa, que eu já estava recuperada, e eu recebo uma mensagem na Páscoa, no blog, de uma rapariga que tinha acabado de descobrir um caroço e que tinha feito a biópsia. Aquilo mexeu imenso comigo, por causa da proximidade de datas, da proximidade de idades também. E naquele momento foi quando eu respirei fundo e pensei: será que eu ainda estou assim tão frágil em relação a este assunto? Eu precisei de quase 4 anos para dar uma palestra num IPO. E lá está, eu acho que nós temos um tempo. Mas eu tenho muitas pessoas, às vezes,
que dizem, eu não quero ir por aí, mas eu acho que as pessoas têm o direito a não falar. É uma fase da vida delas. Eu optei por falar da minha, porque senti... Aliás, esse timing acaba por ser aquilo que diferencia um período em que se obriga a fazer nessas circunstâncias o que sente que não quer fazer, porque acabamos por ceder ao mundo e àquela pressão social de, ok, vamos fazer uma missão de altruísta de ajudar os outros, mas depois aumentem as vulnerabilidades individuais, ao contrário desse timing que foi preciso, que passados 4 anos, para conseguir fazê-lo, e aí é a resiliência. Ou seja, os dois passam pelas mesmas circunstâncias, só que uma pessoa, porque ouviu o timing dela de dentro para fora, fica resiliente, que é o caso da Gabriela. E outro acaba por ficar vulnerável porque se expôs cedo demais ou fez um comportamento que não encaixa no perfil da sua personalidade. Lá está. E depois o que é que acontece? Depois todos achamos que temos que comunicar o cancro. Temos que comunicar o que nós sentimos. Eu costumo dizer, foi por isso que o meu projeto surge. Eu precisava de comunicar, nunca foi como, um dia ele vai inspirar. Não. É como a licenciatura em comunicação, até uso. Mas nem na altura, aquilo nunca se tornou. Isto pode parecer estranho, o que eu vou dizer, mas é verdade. Eu nunca tornei o meu blog um produto de marketing do meu ponto de vista. Porque ele iria perder a autenticidade. Eu não quero isso no meu projeto. O meu projeto claro. E nunca eu vi, e eu que sou formada na área, nunca o vi como um projeto de marketing nem um produto de marketing. Porque ele sozinho tem o impacto que ele tem. É o que eu olho para o meu projeto. E eu gosto de... Ele sofreu, claro que eu aprimorei a imagem dele e assim, claro. mas ele está muito igual ao momento em que ele nasceu. Mas isso não deixa de ser autenticidade, porque há uma ideia quase que é um bocado como a construção do que é chamarmos as pessoas serem boas pessoas, por exemplo, as pessoas muito impulsivas ou espontâneas, e as pessoas que são mais refletidas ou que já são de reação secundária, parece que já são mais estruturadas ou maquiavélicas, não é? Porque quem consegue ser mais refletido parece que não é tão espontâneo ou autêntico do que a pessoa que de facto acaba por ter mais dano ao longo da sua vida se for demasiado impulsiva ou demasiado espontânea. E essa capacidade de reflexão que acompanha a consciência é aquilo que depois permite a Gabriela e a mim, a quase toda a gente, por exemplo, ficar mais consciente a ouvir o timing para conseguir ser mais resiliente. Porque isso é autenticidade. É nós conseguimos perceber quais são as nossas características, perceber que contextos é que estão a encaixar connosco e que são congruentes, ou seja, que estão naquele momento a combinar com a nossa realidade. E se eu conseguir ouvir o que sinto nesse processo, vai chegar a uma altura, ao meu ritmo, ao meu timing, sem me ignorar ou anular no meio dos outros, a fazer o que eu sinto que encaixa comigo. E acho que foi isso que aconteceu, não é? Sim, eu costumo dizer, a primeira palestra que eu dei, eu lembro-me do primeiro convite que eu recebi para dar uma palestra, era para o 9º ano. E eu pensei, como é que eu vou chegar 9º ano? Vamos falar de cancro? Eu costumo dizer, os meus primeiros minutos de palestra são sempre assim desafiantes, porque o público está à espera que eu deite uma lágrima, que eu conte uma história que não foi. A minha história foi muito simples, e foi vivida por mim. Eu acho que eu não deixei a ninguém que vivesse a minha história, porque eu sabia que eu tinha que a viver. Claro, tive pessoas ao meu lado que viveram tão ou mais intensamente a minha história. Mas fui eu que a vivi. E por isso, eu falo da minha história. A minha história, eu costumo dizer, todos nós temos uma história. Pronto, a minha se calhar foi ali mais... tem um bocadinho de intensidade a mais do que algumas histórias. Mas é uma história, como tantas outras. Teve essa dureza que acabou por também ajudar a ganhar valor, não é? Porque ao dar significado a esse sofrimento, a Gabriela conseguiu ganhar mais valor e ficar mais forte hoje do que era há 5 anos atrás. Sim, eu acho que isto foi ali um estágio para os meus 30 anos. Não, eu acho que foi... Às vezes eu digo, foi uma segunda oportunidade. Nós precisamos de realmente perceber que estarmos aqui é uma dádiva. Só que muitas vezes os nossos objetivos de vida, não nos permitem saborear o momento. Mas se nós, por exemplo, de repente sabemos que amanhã podemos não estar cá, mas de uma forma de certeza é diferente, porque às vezes nós supomos, posso não estar, o que é que eu faria diferente?
Mas quando nós sabemos que amanhã podemos não acordar, o hoje torna-se a nossa única certeza. E é aí que eu acho que nós sabemos, começamos a aproveitar a vida. Essa foi a mensagem que, de certeza, que nessa palestra para o 9º ano fez, foi ajudá-los a perceber o carpe diem, que é viver o momento, a capacidade de Exatamente. Exatamente, eu acho que nessa palestra foi. Depois também falei do amor, da parte amorosa, que é tão importante nas nossas vidas, alimentar as nossas emoções. Claro, não pode ser tabu, né? Tem que ser uma coisa que as pessoas têm que tratar de forma direta, né? Porque o amor salva vidas. Mas salva, eu acho que o amor cura. Acima de tudo, mais que salvar, eu acho que ele cura. E eu acho que é muito isso. Eu tive a sorte de ser muito amada durante este processo todo. Se eu analisar, eu fui amada por pessoas que não me conheciam, por pessoas próximas de mim, e eu amei a mim própria sempre. Então eu acho que eu tenho uma exposição que eu própria escolhi a palavra amor, porque é que representa verdadeiramente a minha luta. Ou o meu desafio de vida, que eu não gosto de lhe chamar luta. Luta acho que é uma coisa. Eu gosto de chamar desafio. Mas por isso é que o valor pessoal, e esse até foi o tema deste repto da nossa conversa, do início, foi percebemos que o nosso valor, de facto, não pode depender dos outros. É esta nossa capacidade de conseguirmos pôr a âncora em nós, para que quanto mais bem estamos com nós mesmos, ou seja, quanto mais a Gabriela fazia e seguia ao seu ritmo, de acordo com aquilo que ia descobrindo durante o processo, é que iria permitindo manter-se inteira para que no final ficasse resiliente. Sim, completamente, porque eu acho que nós passamos por várias fases. Claro que não é mais fácil para um homem ou para uma mulher. Mas se nós pensarmos na imagem, é mais difícil para uma mulher, porque queiramos que não. Um homem careca, pronto, é um homem careca. Ninguém vai achar que o homem está... Eu não posso queixar, felizmente tenho bons genes nessa parte. Mas pronto, mas agora, se aparecesse careca, um de nós aparecer careca, se fosse eu, tinha cancro. Mas se fosse o doutor, não tinha. Era estilo. Ele gosta de ser careca. Pois. Pronto. Lá está. Eu acho que o primeiro momento, esse é nós estarmos habituados a uma imagem e de repente a nossa imagem mudar. Mas a nossa essência está lá. Eu nunca deixei de reconhecer-me numa imagem diferente. Simplesmente eu tinha uma imagem diferente que aos olhos dos outros era muito má, era muito negativa, fugia dos padrões de beleza, eu não era bonita para os outros. Mas um aspecto importante no que está a dizer, Gabriel, é nesses momentos em que a imagem muda, nós obviamente interagimos com o mundo à nossa volta e vemos as pessoas, na melhor das intenções, como disse há pouco, a terem várias abordagens. E essas abordagens que estão muitas vezes ligadas a estigmas, não é? Como diz aqui o Essential Voice, esses estigmas é o que faz com que, por exemplo, os comentários possam ser de algo Gabriela, estás com um cabelo tão diferente. E quando nós ouvimos alguém fazer esse tipo de comentário, nós temos que perceber que temos duas opções. Uma é eu personalizar aquele comentário e ir ao fundo com ele, porque realmente quase que estou a juntar-me ao comentário e a afundar-me no meu valor, ou eu começo a perceber que esta pessoa se calhar é limitada na maneira como ela lida com alguém que tem este problema e, portanto, isto é um problema dela. Sim, mas nem sempre é fácil. Eu acho que assim, nós passamos pelo processo, primeiro é admitirmos perante nós, ok, esta sou eu, esta é a minha nova imagem. Mas sem repulsa ou sem esconder. Claro que eu acho muito bem as pessoas que não se sentem bem e usarem perucas, tudo bem. Não foi o meu caso porque eu não senti essa necessidade. Ok, esta sou eu. Eu até gostei de me ver careca. Gostou-me imenso sair do cabeleireiro esse dia. Mas eu gostei. Mas esse processo de aceitação, eu acho que, tendo em conta a sua trajetória de vida e aquilo que li e que conheci da sua vida, esse processo de aceitação foi o seu melhor fator protetor para ficar resiliente mais tarde. Porque a rejeição é que muitas vezes agrava o processo. Exatamente, porque se nós estamos diferentes, nós já sabemos. Claro que nós precisamos de tempo. O dia que eu rapei o cabelo, eu demorei 2 horas a sair do cabeleireiro. Porque naquele momento eu sabia que aos olhos dos outros eu ia ser a coitadinha. Eu ia ser apelidada de coitadinha. Era verdade. Eu ia ser a miúda que tinha cancro, coitada, 25 anos ninguém merece. Que mau destino. O que é que terá feito?
Depois também temos essas crenças. Sim, sim, exato. Noutra vida passada, qualquer deve ter sido uma rainha ou alguém muito má. Lá está, eu sabia que ia passar por isso. Ainda mais, eu acho que ser formada na área que eu sou, nós trabalhamos muito a imagem, o poder da imagem. Então eu sabia que eu tinha dois caminhos. Eu tinha que ver ao espelho aquela pessoa que estava ali, que era eu. Eu não tinha mudado de nome, eu não tinha mudado de cor, eu era eu. Apenas não tinha um cabelo. E pronto, lá está. Era ver-me, eu costumo dizer, às vezes nós mudamos da cor do cabelo. Naquele momento eu tinha que me ver tal e qual como é que eu era, porque não podia mudar a cor da careca. Podia disfarçar, mas eu achava que isso não me ia ajudar no meu processo de aceitação. Pronto, e depois a partir daí foi. Claro que ouvi algumas pessoas, digamos que... Aquelas pessoas que deviam pensar mais um bocadinho antes de falarem, mas pronto, também não podemos estar em julgamentos, não é? Sim. Mas claro que ouvi, claro que... Eu lembro-me, eu tinha acabado de cortar o cabelo há 2, 3 dias, nós fomos a um jantar, e alguém à minha frente apresenta-me e diz assim: esta é a Gabriela. Ela tinha uns cabelos compridos tão bonitos, mas pronto, agora está assim. Fantástico, não é? Isto, a pessoa tem que ter um poder de encaixe muito grande, porque outra pessoa, naquele momento, tinha-se completamente chorado. Claro, Pronto, claro. eu apenas respondi: mas ele um dia há de crescer. E quando crescer, cresce com significado, é sinal que eu estou bem. Mas as pessoas são... Sei lá, eu não acho que seja maldade. Eu não quero acreditar que as pessoas... Não. A maior parte das pessoas não são más, nem são egoístas, nem têm uma forma maquiavélica de se virarem contra nós. Não é? Que é isso que acontece quando nós estamos em territórios mais vulneráveis. Sim. Agora, o que importa é que nós consigamos perceber que o nosso valor não se mede por comparação com os outros, nem pode estar a ser abalado em relação àquilo que é a nossa própria consciência, em função desses comentários que, por ter a ver com limitações de comunicação, porque são áreas complicadas sociais associadas a estigmas, que, como não há nenhuma forma quase que mais socialmente aceite para lidar com a situação, porque acaba por ser tabu, acaba por vulnerabilizar e fragilizar depois na forma como se recebe a informação, principalmente quem é o doente. Sim, eu lembro-me do dia em que eu sabia que toda a gente iria saber dos nossos núcleos. O meu namorado iria comentar com os colegas de trabalho, os meus amigos iriam comentar entre eles, porque como é que só uma notícia? Eu, de repente, não ligava à minha lista toda e dizia: olá, estou-te a ligar para dizer que tenho cancro. Não iria... Tinha-se assim um post nas redes sociais: olha, gente, estou... Então, eu achei que as pessoas deveriam saber por mim, porque senão uns iriam dizer que eu estava a morrer e outros que não era tão grave. Então, seria eu a ter que comunicar essa notícia. Eu lembro-me que eu demorei ali 1 mês e tal para assumir perante as minhas redes e perante os meus amigos que eu tinha cancro. Eu lembro-me do dia que eu publiquei, e lá está onde está o amor, eu publiquei uma foto de mim e do meu namorado, eu careca. E os comentários a seguir, uma pessoa não pode ver, porque de repente aqueles comentários foi tudo. Eu percebo a fé e acredito que a fé é muito importante nestes momentos, mas eu só tinha Nossa Senhoras de Fátimas, Deus, eu só tinha a palavra coitadinha, ninguém merece o que está a passar. Ou seja, resumindo aquilo tudo, toda a gente tinha pena de mim. Eu acho que as pessoas podem não fazer por mal, mas a verdade é que no olhar delas está a pena. E eu digo muitas vezes, eu sei o que é pena, porque eu chegava a um restaurante e eu usava gorros quando estava muito frio, porque não estava habituada a não ter, e tinha. E tem frio, não é? O meu carro tem frio. Exato. E eu lembro-me que eu chegava a um restaurante e tirava o gorro e de repente, qual celebridade qualquer, o restaurante todo olhava para mim e quase todas aquelas pessoas tinham pena de mim. Eu lembro-me, e aquilo metia-me. A primeira vez que fui a um restaurante foi complicado, a terceira já sabia que durante os próximos 3, 4 segundos o restaurante ia estar todo a dizer, para além daquelas pessoas que iriam dizer: mas ela não devia estar numa cama em vez de estar a jantar fora. Pronto. Foi. Mas eu acho que é... Esse tempo, esse mês, que não é que esperou, Sim. não é para nós pôr a foto. Mais uma vez, temos aqui a consciência da Gabriela a perceber o seu ritmo e a fazer só quando sentiu que era a hora. Sim, porque eu não achava que... Eu acho que nós temos que... Todos nós temos um ritmo na vida.
E tudo o que é nos imposto, para mim já me chegava a ter sido um tratamento de imposto. Era a única coisa que eu aceitei como imposto. O resto eu queria gerir e digerir, porque eu precisava de digerir tudo. Foi tudo assim muito rápido na minha vida. Ou seja, eu tenho o diagnóstico na sexta, segunda-feira eu estou no hospital, terça eu estou a fazer preservação de ovócitos, que era uma probabilidade que acabou por se confirmar. Eu fiquei infértil após os tratamentos. Antes, na segunda, eu ainda estou a cortar o meu cabelo muito pequenino, porque eu tinha os cabelos ainda mais longos do que eu tenho agora. Eu sou internada, passamos a exames, passado uma semana eu estava a fazer quimio. E de repente, até o cérebro, eu acho que já... Eu cheguei a um ponto que eu acho que estava em piloto automático. Eu não tinha... Era tudo tão rápido que eu não assimilava nada à minha volta. Eu estava completamente em piloto automático. Durante essa semana foi mesmo um piloto automático, porque ninguém me diria assim, pronto, tens estes 2 minutos para relaxar. Não. Era só... Não, ao início foi complicado. Em todo esse processo e pegando num peso tão grande como o cancro, mas podemos pegar noutros exemplos e por outras situações de vida mais relativas, outros problemas que possamos ter. Uma das conclusões que a sua experiência lhe deu é que a qualidade das pessoas que têm à sua volta conta para a forma como lidam com tudo. Conta muito. Eu perdi amigos, que me custou muito. Eles foram mais depressa embora que o meu cancro veio à minha vida. Isso custou-me, ao início custou-me muito ter perdido pessoas que eu achava que eram aqueles amigos que estavam sempre comigo, aquelas pessoas que conviviam em minha casa. Custou-me. Depois passei por outras que achavam que eu tenho uma relação, e tinha uma relação na altura, que é a mesma, que o meu namorado estava comigo por pena e as pessoas diziam isto e diziam, coitado, não vai ficar com este peso para o resto da vida. Pronto, e então eu passei por estas partes todas da minha vida. Mas quem ficou na minha vida e quem veio à minha vida, veio porque tem que estar na minha vida. Claro que naquele momento não era fácil. Eu lembro-me que eu não percebia porque é que pessoas que eram tão minhas amigas, que tínhamos tido os melhores anos de faculdade, frequentavam a minha casa, não me ligavam, mas gostavam de fazer aquelas coisas de chorar perante todos os meus amigos, a dizer que não me conseguiam ver porque eu já não era a mesma pessoa. Isto mete-me confusão. Hoje, claro que com estes anos todos, eu consegui perdoar porque eu costumo dizer, eu não sei como é que reagiria como eles, sei lá, éramos todos muito novos, tínhamos acabado de sair da faculdade, estávamos todos a construir a nossa vida. Não condeno ninguém. É tudo imortal, não é? Nessa altura Exato. É tudo imortal. Não condeno ninguém e perdoei-os, claro que não os quero na minha vida, mas cada um segue vidas diferentes e percursos diferentes. Mas claro, quem fica na nossa vida é porque tem que ficar. E eu digo isso muito do meu namorado. O meu namorado foi o meu maior apoio naquela altura. O Rodrigo tem uma personalidade muito forte. E então, eu às vezes, claro que uma pessoa, há momentos, eu nunca perdi o sorriso. Isso já era bom. Mas claro, às vezes eu estava mais cansada. Eram 7 dias de internamento. O desfazer a mala para mim sempre teve um significado muito forte. Era sinal que eu estava em mais um tratamento e que durante aqueles 7 dias eu ia estar 24 horas a receber quimioterapia. E então aquilo tinha uma simbologia muito forte. Eu confesso, eu chorei todos os momentos em que eu desfiz a mala. É impressionante. Depois eu arrebitava, mas aquilo era o meu soltar, de pensar, pronto, temos que ir a mais um. Eu vou dizer assim, mas estás a limpar as lágrimas, mas já é menos um que vais fazer, tens que ficar... Lá está, nós precisamos ter pessoas à nossa volta que, se forem abaixo, não vão à nossa frente, porque nós precisamos disso também, nós precisamos de pensar que se eu ligar aquela pessoa às 4 da manhã a chorar, ela me vai dizer assim, estás a chorar porquê? Pois. Lá está, não precisamos daquelas pessoas que nós ligamos e a pessoa ainda chora mais que nós. Eu tive casos desses, claro que elas são uns amores na minha vida e continuam, mas eu ligava, eu às vezes é que dizia, não chores, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Mas essas experiências acabam por como dizia no início, aperfeiçoar as tomadas de decisão para definir melhores prioridades na sua vida, escolher melhor as pessoas que quer realmente mais perto, apreciar mais a vida. Portanto, as coisas acabam por ganhar um sabor diferente e provavelmente melhor, precisamente do que está naquele piloto automático que muitas vezes se vive quando ainda não se percebe bem
o impacto que estas coisas têm, não é? Claro que sim. Claro que também faço más escolhas, às vezes. Também não acerto sempre. Digo, aquela pessoa vai ser minha amiga. Ninguém fica santo nem sábio. Não, também continuo às vezes a enganar-me com as pessoas. É raro, mas às vezes também me engano. Sim, mas claro que hoje em dia eu sinto necessidade, por exemplo, eu sinto necessidade de dizer muito às pessoas amo-te. É uma das necessidades que eu tenho. Porque eu já soube o que era poder não ter tempo de dizer à pessoa que o amava. Uhum. E então para mim isso é uma necessidade. Eu tenho essa necessidade das pessoas que eu tenho próximas de mim e as pessoas que são mesmo muito importantes na minha vida, eu tenho necessidade de falar com elas todos os dias, eu tenho necessidade de mostrar o que elas são para mim. Porque, sei lá, de um momento para o outro, eu sei que nós dizemos isto muito e nos livros diz muito, se partir fica muita coisa por dizer. Mas se nós sabemos que podemos partir, mas vale tentar ao máximo que não fique nada por dizer. E eu sinto muito essa necessidade, sinto muito a necessidade de expressar sentimentos. Isso faz lembrar o António Feio, não é? Porque o António Feio era alguém que também escreveu um livro e a mensagem, a grande mensagem dele é essa, não é? Digam tudo o que têm para dizer, vivam tudo o que é preciso viver. E é mesmo, porque um dia as luzes desligam-se e depois o que sobra? Uma breve memória de quem nós fomos e depois nós do outro lado vamos estar a pensar, eu devia ter feito tanta coisa, vamos estar lá sentados a olhar para a nossa vida e a dizer assim, faltou-me... Tem menos medo da vida? Ou seja, há mais vontade de viver as coisas, de haver mais entrega às situações? Tipo, calem-se agora um bocadinho que agora estou a sentir o momento. Esperem aí. Sim, eu sou muito... Eu aprendi a viver. Não... Porquê? Porque... Sei lá, já tive uma vida muito condicionada. Eu estive em stand-by um ano à espera de ter alta e os médicos dizerem, vai lá a tua vidinha que já chega de te aturarmos. E de repente, claro que a visão muda. Não é mentira, o Carpe Diem. Claro que eu não faço o Carpe Diem, adorava. Mas pronto, eu tenho algumas coisas de muito organizada, muito perfeccionista, pronto. E às vezes isto atrapalha-me um bocadinho. Mas claro que sim. Eu não desperdiço um minuto da minha vida desperdiçado. Eu penso assim, demoraste muito a conquistá-lo. Demorei imenso e custou-me, saiu-me do corpo mesmo estar aqui hoje. Porquê é que eu não tenho que aproveitar a minha vida? Porquê é que eu tenho que me entregar a coisas que eu não gosto? Porquê é que eu não tenho que lutar pelos meus sonhos? É isso. Eu lembro-me no hospital, eu pensava muito, no hospital as janelas são pequeninas. E então eu naquela janela tão pequenina, eu acho que sonhei como se eu tivesse as janelas mais amplas para o mundo. Aquelas janelinhas pequenas faziam muito pensar como é que era o mundo lá fora, como é que seria quando eu estivesse curada. E então eu acho que eu trouxe esse sonho que alimenta a vida, eu trouxe sempre esse sonho na minha mente. O poder realizar... A relva na janela ficou mais verde? O céu ficou mais azul? Sim. E tem um monte de estrelinhas a quem eu peço os meus desejos. Ou seja, isso, essa entrega, essa vivência, essa experiência acaba por ser até inspirador para as pessoas que estão à volta, não é? E as pessoas que se interessam e que querem ouvir essa mensagem acabam por perceber que se calhar a vida é o que acontece enquanto nós estamos a pensar nela. Lá está. Às vezes as pessoas dizem no hospital não há muito para ver, às vezes as televisões nem funcionam assim muito bem e eu quase sempre fiquei em quartos sozinha. Então o que é que eu fazia? Um dos meus maiores sonhos é casar. Então eu comprava revistas de noiva e alimentava esse meu sonho, o da princesa, o do mundo cor-de-rosa, porque eu acredito que vivemos felizes para todo sempre e num mundo cor-de-rosa. Eu acredito, não tem que ser aquele mundo cor-de-rosa todo pintado, mas eu acredito que nós podemos pintar o mundo da cor que quisermos. Eu gosto de pintar o meu cor-de-rosa porque assim alimento o sonho também lá. Mas a verdade é que é muito... Eu cultivava esse meu sonho. Eu projetava-me sempre no futuro. Eu tinha essa capacidade de pensar. Da mesma maneira que eu pensava assim, eu desenvolvia fome emocional. Isto é uma verdade. Se eu estar privada de tanta coisa, o que é que eu tinha mais vontade? Era de comer. Pronto, então eu sonhava. E a parte que nós disse é que realmente a fome emocional tem a ver com eu não estar a controlar a vida que gostaria de neste momento e aquilo que eu consigo controlar é a porta do frigorífico. E é por isso que muitas vezes aquela necessidade de controlar o que está mais disponível e rápido acaba por ser de facto a fome. Porque a fome emocionalmente. Nós conseguimos as carências com a comida.
Exatamente. E a somar a isso, se eu pudesse comer, passa a publicidade, um Big Mac, era sinal que os meus valores, os meus glóbulos brancos, as minhas plaquetas estavam fantásticos. Ou seja, a minha mente sabia que era um prémio. Então, era um prémio que me satisfazia a vários níveis. Então, Claro. eu pensava em duas coisas. Era o que é que eu vou pecar nos próximos dias quando sair do hospital, que era a minha comida, e eu projetava-me sempre no futuro. Projetava-me o que é que eu quero realizar, o que é que falta por cumprir. Era isso que eu me projetava. Era aquela coisa do viver. Eu acho que é assim. Eu tive muito medo durante muito tempo e acho que esse medo acompanhou-me algumas vezes. O fechar os olhos. Eu tinha medo de fechar os olhos e não os abrir mais. E eu queria, se eu fechasse os olhos no momento em que eu não queria, eu queria me lembrar de mim sempre com a capacidade de sonhar, de me projetar tanto no presente como no futuro. Porque isso, o cancro deu-me várias coisas boas. E se eu pensar nas más, tudo bem, pôs a minha vida em stand-by, mas também mudou a minha vida e trouxe-lhe um recibo. Obrigou a pensar, não é? Obrigou a pensar, a ganhar consciência. Exato, e se calhar fê-lo numa altura muito jovem em que eu posso escrever a minha história como eu quiser. Por exemplo, se fosse no fim da minha vida, se calhar era diferente. Aos 25 anos, eu tenho a capacidade de aprender e ressignificar. O cancro trouxe um ressignificado. Não significou para a minha vida. Antes do cancro, tinha um significado. O cancro não foi aqui o Messias que me veio salvar da vida. Eu tinha uma vida antes do cancro. Uma vida que eu era feliz. Mas o cancro veio ressignificar algumas coisas. Se calhar veio pensar, nós tantas vezes nos entregamos a causas perdidas, que nós sabemos que são causas perdidas e um desgaste de tempo, e entregamos-nos porquê. Mas se nós soubéssemos que amanhã morríamos, entregar-nos íamos da mesma forma. Lá está, eu acho que às vezes são estas coisas que nos abanam. Nós Aquela esperança de que eu sei que vou viver a vida desta forma, porque essa visualização futura desses sonhos que não deixaram de existir cor-de-rosa foram âncoras para conseguir lidar com a realidade presente. Completamente. E foi, sei lá, muita coisa me ajudou. E foi isso, o facto de eu nunca me deixei de arranjar, eu nunca deixei de pôr um perfume, mesmo no hospital, o meu quarto era o que cheirava melhor, só para aqui uma nota, porque eu cultivava isso, eu acordava todos os dias e sentia-me bem. Claro que às vezes estava um bocadinho mais fraca ou precisar. Eu lembro-me. Mas isso é valorização pessoal. Essa mensagem do valor pessoal, eu acho que é das realidades que mais falha quando as pessoas estão vulneráveis e estão mal. É quando permitem que a experiência do momento em si comece a causar um dano permanente no valor que a pessoa tem. E é por isso que esse autocuidado, essa filosofia de vida quase, porque é tudo uma construção desse valor do momento, em que, estando a cuidar das relações que estão à sua volta e, acima de tudo, saber o que fazer com o que está a acontecer, porque é aí que foi o que a Gabriela fez, ou seja, eu tenho esta realidade que sou obrigado a enfrentar e, portanto, eu tenho que aceitar isto que está aqui na minha frente e agora eu tenho que saber o que fazer com isto. E essa visão de que há um lado da minha vida que eu controlo e há um lado da minha vida que eu não controlo e tenho que aceitar, só a partir daí é que se constrói valor para ficarmos mais fortes. É quase que uma visão estoica, não é? Que é aquela filosofia que vem do Marco Aurélio, do livro Meditações, do estoicismo, que é eu tenho que partir da realidade que tenho, que é o que é, e portanto eu não vou estar a pintar este mundo que neste momento está difícil e está mau, e é esta a realidade, e eu daqui para a frente é que vou construir valor. Sim. E aí é que vem a sua força, não é? O valor vem aí. Sim, e eu acho que às vezes nós duvidamos da capacidade que temos. Eu acho que também acontece muito isso. Muitas vezes nós achamos que não somos capazes de suportar aquele peso, que nós até atribuímos um nome. Eu acho que nós achamos de nós próprios, às vezes nós temos uma ideia que somos inferiores e que não vamos conseguir suportar aquilo. Se alguém me dissesse, antes dos meus 25 anos, assim, Gabi, tu vais ter um cancro, eu dizia assim, eu morro no dia em que me disserem, porque era normal, é a nossa defesa. Não consigo lidar com uma coisa dessas na minha vida. Mas, se calhar, nós precisamos nos descobrir. E, às vezes, é no pior momento da nossa vida que nós conseguimos descobrir-nos a nós próprios. Porquê? Porque nós temos a capacidade de tornar o pior momento da nossa vida no melhor. Temos a capacidade, no melhor, ou pelo menos
num momento em que não sofremos tanto, ou ressignificá-lo. Porquê é que nós Acha que nós podemos dizer esta ideia, que é a maior parte das pessoas é, por regra, mais forte que aquilo que pensa? Sim. Se alguém me dissesse que eu estaria aqui a falar consigo de cancro, aquela miúda que no dia, em 6 de maio entrou no gabinete do médico e desatou a chorar, a dizer que nem que se queria, nem queria saber de quimioterapia nem nada, eu dizia que a pessoa estava doida, que eu nunca na minha vida, e lá está, a vida provou-me que eu consegui, eu venci, e se calhar as coisas de repente eu só estava a ver mal o ângulo. E depois essa realidade, ao acontecer, também constrói uma versão de si própria na sua memória, que mais tarde vai lhe permitir lidar com outras batalhas, em que esta Gabriela que conheceu vai ser inspiradora da Gabriela que vai ser. Eu acho que sim, sabe? Eu vou partilhar consigo, eu estou a partilhar muita coisa consigo. Então vou-lhe partilhar mais uma coisa. Quando eu comecei a abrir as minhas redes mais, eu comecei com o gosto pela fotografia. E o que é que eu queria na fotografia? Eu queria guardar o meu cabelo a crescer. Porque o meu cabelo, eu sempre disse isto, eu quero sentir a esperança a crescer. E é isso, o meu cabelo crescer é sinal que eu estou bem, que já passou. E eu sinto isso. Eu queria muito que ele crescesse, que era isso. Era um dos meus maiores sonhos. Esta metáfora é ótima. O cabelo a crescer é a minha esperança a crescer. Lá está. E então, o que é que acontece? Eu quis fotografar esses momentos. E eu dizia, eu vou ter lembrança, mas eu não sei o dia da manhã, se me vou recordar para sempre. E acima de tudo, eu acho que é uma boa maneira de um dia mostrar aos meus filhos que a força está sempre dentro de nós. E a minha história é muito isso. E eu quis guardar esse momento, tanto para mim, como para um dia, para os meus filhos, perceberem que custa, dói, mas é possível. Mas é possível. E eu acho que é muito isso que retrata a minha história. É mostrar-me a mim primeiro, mais do que seguidores, mais do que pessoas que me leem, se um dia duvidar de mim, eu basta ir há 5 anos atrás e ler um dia em que eu estava a lutar pela minha própria vida. E aí eu penso, porquê é que estás-te a queixar? Tudo bem, se calhar a situação... Claro que as coisas voltam a ganhar dimensão na nossa vida. Eu não vou dizer que às vezes dói-me a cabeça e eu... Claro que as coisas... Agora mas também... esses contrastes com o que escreveu ajuda a relativizar tudo, não é? Portanto, ajuda a ver tudo muito mais em perspectiva. E quando nós vemos em perspectiva, somos muito mais competentes a lidar com os problemas, não é? Do que estar ali na casa a arder, mesmo lá dentro da casa a reclamar que está tudo em fogo. Sim, sim, sim. É como dizia o mestre Yoda, esse sábio do Star Wars, não é? May the Force be with you. Exatamente. Portanto, de facto, Gabriela, acho que foi um ótimo programa este assunto, porque o cancro acaba por ser um tema que é um tema pesado, mas que nos põe de uma forma metafórica a representar o que são os problemas da vida e que quando nós de facto temos problemas e sabemos o que fazer com eles ou aprendemos a saber o que fazer com eles, melhor dizendo, e damos um significado novo à experiência, aproximamos-nos dos contextos que nos permitem saborear melhor a vida, rodeando das pessoas que nos expandem, que nos ajudam a conseguir ser mais iguais a nós próprios para conseguirmos aguentar aquela fase difícil. O resultado final disso, se for ao nosso ritmo, em vez de ficarmos vulneráveis, ficamos claramente mais resilientes, mais fortes, mais sábios e mais inspiradores, não só para os outros, mas acima de tudo para a nossa própria vida, para futuros problemas. Porque depois, como vai enfrentar outras coisas mais tarde, outras batalhas, quando olhar para trás, olha bem, então nesta batalha no trabalho eu estou aqui a reclamar, mas espera aí, que tu no passado passaste por isto. Então, conversamos a versão atual da Gabriela com aquela versão do passado e essa conversa relativa, não é? Ajuda a conseguir ganhar uma perspectiva que dá muito mais força, capacidade, alimentada por aquela esperança de que eu aos 95 anos vou fazer uma corrida de andarilhas com os meus amigos, não é? Exato. Eu acho que é muito isso. É olharmos e pensar, tudo se resolve. Eu costumo dizer, nesta situação, eu devo ser uma das pessoas mais despreocupadas. Mas porquê? Porque eu penso assim, para que é que eu hei de estar todos os dias em sofrimento a pensar no Covid
se às vezes nós apanhamos doenças e elas não nos enviam uma carta a dizer dentro do mês vai adoecer, tem cuidado. Lá está. E isto de estar em casa, eu passei muito tempo em casa. Então eu acho que, claro que já estou cansada. Ainda mais eu sendo uma doente de risco, tenho que... Não é? Mas qualquer dia não sei que ao psicólogo por causa deste Isso confinamento. isso é bom aumentar. Até aos 40.000 consultas. Mas lá está, mas é uma questão de nos habituarmos, sei lá, e vermos que estamos a lutar pela nossa própria saúde, a protegermos-nos. E então eu acho que, como eu já vivi uma situação diferente no modo, trouxe-me alguma sabedoria nesta fase, trouxe-me alguma leveza nesta fase. Então às vezes as pessoas ao início dizem assim, mas tu não te preocupas? Eu digo, eu devia ser das pessoas que mais me preocupam. Eu sou uma doente de risco. Mas eu penso, mas para que é que eu me hei de estar a preocupar demais? Quanto mais eu me preocupar... Estamos em constante risco. O grande risco da morte é realmente nós estarmos vivos. E, portanto, só morre quem está vivo. Exatamente. Acho que do resto ainda não dá para ver. Portanto, a capacidade de realmente nós pegarmos no que temos e construirmos daí para a frente, de facto, essa é uma excelente mensagem. E como pergunta final, Gabriela, a pergunta é: concorda ou não concorda que o nosso valor não depende dos outros? Ai, concordo, subscrevo, concordo totalmente. Não pode depender dos outros. Ninguém nos pode dizer se nós somos bonitos ou feios, ninguém nos pode dizer se nós temos direito a amar-nos, se nós temos direito a viver, ninguém nos pode dizer isso. Eu acho que as respostas estão dentro de nós. Ou melhor dizendo, até na linguagem, porque as palavras contam. Eles podem dizer, nós é que temos que ser o filtro para não ficar ofendidos ou abalados com isso. Exato. Para alguma coisa temos 2 ouvidos. Fechamos e dizemos, não, essa informação não me acrescenta em nada, não é... Não temos que tratar mal a pessoa, temos que respeitar que a pessoa está num processo de crescimento diferente do nosso. Eu costumo dizer, claro. Eu olhei para trás, perdoei toda a gente, quem se quis afastar, quem quis ficar, tudo bem. Agora, aliás, quando nós queremos ajudar alguém que não quer ser ajudado, essa pessoa até nos agride, até nos afasta, não é? Lá está, por isso não vale a pena. Eu acho que todos nós temos... Os outros ajudam-nos a crescer, acrescentam-nos também. Mas se nós vimos que nem uma nem outra funciona, é porque aquela pessoa não faz sentido na nossa vida e pronto, e digamos que não vale a pena olharmos para a opinião dela, mais vale focarmos-nos na nossa e construirmos a nossa identidade sobre nós, não sobre a opinião dos outros. Porque se for sempre dependente dos outros, nós não vivemos, nós não aproveitamos, porque nunca seremos perfeitos aos olhos de ninguém. Nem aos nossos, muitas vezes não somos, claro. Quanto mais pensarmos na perfeição ao lado do... Aliás, nem podia chegar àquela realidade que falávamos no início, que era o carpe diem, que se preocupado com o que os outros pensam, os momentos estão todos limitados, porque se eu fizer isto, o que é que eles vão pensar? Se eu fizer aquilo, o que é que eles vão pensar? E andamos assim perdidos em função do que os outros vão pensar em relação ao que nós queremos fazer. Sim, e quase tudo que queremos fazer é só diferente, não é pior, não é? Não, e mais do que isso, é nosso. Tudo o que nós fizemos é nosso, é a nossa consciência, é a nossa ação, é o nosso gesto, é a nossa marca, que fica ali. E por isso... É verdade. Gabriela, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigada eu. Conversa, não é? Aos nossos seguidores, quer do lado da Gabriela, quer do meu lado, foi um gosto ter-vos connosco. Esta live vai ficar disponível na IGTV, não é? Que é assim que se chama nestas coisas do Instagram. Portanto, podem ver, partilhar. Também às quartas-feiras, porque eu não consigo pôr a imagem em direto do convidado e comigo no YouTube, também vai ficar disponível no YouTube às quartas-feiras, às 6 da tarde, que é quando vai ser lançado a estreia deste vídeo. Convido-vos a todos a estar presentes nestas lives, convido-vos a seguir a Gabriela, convido-vos a seguir a minha página e na próxima semana nós vamos ter o Alexandre Sortelo Sá, em que nós vamos falar com ele, que é alguém que vamos abordar o assunto da arte, da cultura e da saúde mental. Como é que isto realmente tem um contributo para nos proteger ou não. Portanto, vamos abordar este tema para a semana. Conto convosco. Foi um gosto a todos e uma boa noite. Boa noite. E até para a semana.